Vamos só iniciar pela revisão do que a gente fez, tá? Então, nós tínhamos os nossos croquis referente às nossas lajes, tanto da laje de piso, do pavimento superior, como da cobertura. E foi pedido para essas lajes que a gente colocasse a indicação dos seus vínculos nos bordos de cada laje e depois calcular os carregamentos, nossas cargas permanentes e nossas cargas acidentais. As cargas permanentes foram dadas algumas fórmulas de indicação a respeito do nosso peso próprio, peso de alvenaria, peso de esquadria e alguma outra carga que estivesse atuando sobre a nossa laje, que a gente pudesse fazer a quantificação desses valores. Aí ficou o questionamento, o que é que está atuando na nossa cobertura? Aí, olha, nessa plantazinha que a gente tem aqui apresentada, uma das lajes, que é a nossa laje L2 de cobertura, a gente só tem o telhado aqui em cima, e a gente precisa saber se esse telhado ele está descarregando diretamente sobre a nossa laje, a sua carga, ou se porventura a gente tem as nossas alvenarias que vão dar sustentação a esse nosso telhado. Então, se o meu telhado está todo apoiado sobre essa alvenaria, descarregando todas as suas ações sobre a alvenaria, e a alvenaria tem viga embaixo, então isso automaticamente passaria para as nossas vigas. E para isso a gente tem o nosso cortes da arquitetura, que dá uma indicação de como essa estrutura de cobertura está se comportando, se ela está se apoiando sobre a laje ou se ela está se apoiando sobre as alvenarias que, por sua vez, descarregam nas vigas. Já com relação a essa nossa laje aqui, temos um reservatório ali sobre aquela laje. Então, a carga deste reservatório, este sim, com certeza está atuando sobre nossa laje L1, L2, L4, lá da cobertura. E isso aí precisaria ser computado, que eu espero que vocês tenham feito. O peso da carga desta caixa d'água nessa minha laje. Já com a cobertura, se eu quiser adotar parcelas dessa cobertura descarregando sobre a minha laje, então eu terei que estimar um valor específico para representar a carga desta cobertura na minha laje. Então eu vou ver ainda o que vocês fizeram, o que deram como resposta, como solução, e depois a gente volta a discutir sobre isso. E por fim nós temos essa nossa laje aqui, que é uma laje em balanço, que aí eu não tenho aparentemente nenhum carregamento aqui em cima, né? Só o peso próprio dela. Se tiver uma impermeabilização, vai ser em cima do argamassa de um contrapiso ou do nivelamento, uma argamassa de nivelamento em cima dessa minha laje, para depois jogar a minha pintura lá de impermeabilização, que também pode ser adicionado algum valor em termos de cargas dessa minha impermeabilização, apesar de ser ínfimo. Se você não considerar, se você quiser colocar já na sua argamassa de nivelamento, como se essa impermeabilização fizesse parte dessa argamassa, bastando que para isso você desse uma espessura um pouquinho maior dessa minha argamassa, então isso aí estaria acobertado. De posse desses carregamentos, né, a gente começa agora a fazer o nosso dimensionamento, que é justamente saber inicialmente quais são os esforços que vão atuar sobre esta minha laje, e com esses esforços aí a gente começa a fazer espessura e a ferragem, tá? Isso. Então veja bem, pessoal, o próximo item que a gente tem no nosso slide são momentos fletores solicitantes, tá? Porque as nossas lajes, elas trabalham a flexão. Então esta flexão é o esforço que é proveniente justamente dos momentos fletores. Então, se eu tenho um elemento estrutural que está sob flexão, ali com certeza tem um momento fletor atuando para provocar essa minha flexão. E é exatamente esta flexão que nós vamos combater. Combater através do nosso concreto e da nossa armadura para que possa ter sustentação.
Então, essa flexão faz surgir as nossas flechas, que é o que a gente chama de flecha. Aí tem aqui no desenho, na ilustração que a gente tem. Então, a gente mostra a nossa laje, uma laje, na ilustração. Aí eu tentei fazer ao máximo, apesar de ser um pouco difícil, mostrar que esta minha laje, ela flexiona nos dois sentidos, tanto no sentido LX como no sentido LY. Só que, se a minha laje for armada em duas direções, então eu vou ter essas duas flexões, ou seja, eu vou ter dois momentos de flexão nos dois sentidos, ocorrendo nos dois sentidos. Já se minha laje for armada em uma direção, então eu só vou de interesse esta única direção. Na outra direção, esse esforço, apesar dele existir também, ele é mínimo e pode ser desprezado. Então, para a determinação desses momentos fletores nas nossas lajes maciças, armadas nas duas direções, prestem bem atenção. Momento fletores, lajes maciças, armadas nas duas direções. Existem métodos que foram pesquisados por engenheiros, ou cientistas, ou pesquisadores, como queira chamar, e que eles facilitaram a vida de quem vai calcular essas lajes através de tabelas. Tem tabela de Marcos, tabela de Zerny, e tem outras tabelas que vocês também podem encontrar na literatura técnica a respeito da determinação desses esforços, usando especificamente essa tabela. No nosso curso, nós vamos pegar as tabelas de Zerny. E se quando você faz a utilização de um método desse, tabela de Zerny, com outro, tabela de Marcos, por exemplo, então você vai ver que esses valores eles ficam bem próximos entre si. Ou seja, tanto faz você usar uma metodologia como a outra. E quando você aprende a usar uma metodologia dessa, no caso nosso, as tabelas de Zerny, a tabela Bares de Zerny, tá? Bares-Zerny, desculpa. Você, olhando outro método de Marcos, e talvez alguns vídeos na internet, você vai encontrar pessoas falando mais sobre Marcos, sobre as tabelas de Marcos, mas você já vai entender toda a nomenclatura que a gente adotou para Zerny, e lá tem outras nomenclaturas, mas que você também vai ter a facilidade, porque você já sabe de que se trata aquelas formulações. Então, nós temos essas tabelas de Zerny disponibilizadas na nossa apostila, e só são 6 casos possíveis, tá? E só são utilizadas para lajes maciças, em duas direções. Maciça, duas direções. E se a laje for armada em apenas uma direção, aí a gente não faz uso dessa tabela de Zerny, faz uso de equações, são formulações que já te dá pronto a equaçãozinha lá, com os índices lá que você tem que fazer a substituição das informações a respeito da sua laje e poder determinar este momento fletor. Então, estes momentos fletores que nós vamos determinar, eles são necessários para o cálculo da minha armadura. A minha armadura vai entrar, então quando a gente tem o esforço de momento fletor, a gente sabe que é a combinação, sempre bom lembrar, a combinação de tração e compressão. Uma região está sendo tracionada, outra região está sendo comprimida. Então, mas para eu calcular nessa região que está sendo tracionada, a armadura que vai combater este meu momento positivo, eu preciso conhecer qual é o valor deste momento, para poder determinar que armadura é essa que eu vou utilizar. E que, por sua vez, é quem vai garantir a estabilidade e a resistência daquela minha laje. Com todos aqueles carregamentos que a gente determinou, que a gente previu que vai acontecer, aí a gente vai fazer este dimensionamento, tá? Então não esqueça, armadura e concreto. Como aqui chama atenção, obviamente você vai precisar desses dois elementos. E sua armadura, ela sempre vai ter que estar em volta do meu concreto. Bom, então nós vamos, primeiro, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, somente como determinar os esforços de lajes armadas em uma direção. Na nossa aula de amanhã, a gente entrará no uso da tabela de Zerny,
que são para lajes armadas em duas direções. Armada em duas direções, a gente faz uso da tabela. Armada em uma direção, são apenas 3 situações possíveis. Como são 3 situações possíveis só, então a gente vai dar os 3 casos possíveis de lajes armadas em uma direção. Inclusive, tanto na laje de piso do pavimento superior, como na laje de cobertura, aquela que está em balanço, a gente vai poder adotar estas formulações aqui. Aliás, a laje em balanço, não, a laje em balanço aí se trata de uma viga mesmo engastada, tá? É outro caso específico, mas que a gente também vai resolver. Vamos tratar agora só da nossa laje L3, que é a única que se enquadra como sendo laje armada em uma direção. Nossa laje L3 do piso. Então, veja bem, se eu tenho uma relação entre o maior e o menor vão, e essa minha relação, que a gente chamou de lambda, ela dá maior do que 2, então eu só vou precisar armar minha laje em um sentido, porque o outro eu não preciso dar importância a ele, porque ele é insignificante. Até com a própria armadura que eu me utilizo para combater o meu esforço neste sentido, ela contribui para que no outro sentido, essa armadura que eu uso aqui, ela contribui para, caso haja esse esforço, e que há, ele é pequeno, mas ele existe, ela contribui de forma direta já para esse esforço no outro sentido. Então, não preciso fazer a determinação dele. Então, olhe bem, se eu só tenho laje armada em uma direção, então, para mim, só vai importar justamente os bordos onde existe essa armadura. Ou seja, eu só vou me preocupar com este bordo e com este daqui, tá? Então, para a primeira situação, nos bordos de interesse, que são esses dois aqui, os dois bordos são apoiados. Então, se sua laje formada em uma direção e tiver os dois bordos de interesse só apoiado, ou seja, eu não tenho continuidade de laje nem do lado direito nem do lado esquerdo, como ilustra aqui esse desenho, ó, tá? Então, eu vou utilizar esta minha situação. Ou seja, eu tenho apoios nas extremidades, tenho um vão, que é exatamente o menor vão, e as reações que vão para estes apoios, que dão sustentação a essa laje, é Q vezes L dividido por 2, tanto de um lado como do outro. Se a gente prestar atenção, isso aqui, olha, representa uma viga na faixa de 1 metro, porque sempre que eu estou fazendo a determinação desses esforços e o cálculo dessas armaduras, eu vou sempre tomar a faixa de 1 metro de laje. Neste caso, como é armado em uma direção, a faixa de 1 metro só de uma direção. Se for uma laje armada em duas direções, eu vou fazer a faixa de 1 metro numa direção e a faixa de 1 metro na outra direção. E isto acaba se comportando como uma viga, como está aqui ilustrado. Então, reação, Q vezes L sobre 2. Q vezes L sobre 2. Metade para um lado da minha carga que está atuando aqui e metade da carga para o outro lado aqui, para o outro lado. E quem é esse Q? Esse Q é exatamente a carga que a gente fez, né, nessa nossa atividade. Eu somei as cargas permanentes mais as cargas acidentais, que era P mais G, e tive um Q, que é esse Q que nós vamos utilizar. Essas minhas reações, como ela está se apoiando em vigas que estão nos seus bordos, está aqui ilustrado, essas minhas reações vão em forma de carga para quem? Para a minha viga que está dando sustentação a essa laje. Então, essa reação aqui é carga que minha laje está mandando para essa minha viga. Quando eu estiver determinando os carregamentos nas vigas, eu vou ter, se tiver laje se apoiando sobre aquela viga, eu vou ter reação das minhas lajes sobre aquela viga. Ou seja, é um carregamento que minha laje está mandando. E este carregamento, como a gente está fazendo na faixa de 1 metro, é unidade de carga por metro. Ou seja, a cada metro, aquela reação estará ocorrendo. Por isso que eu vou ter também
como reação nas minhas vigas, quilonewton por metro. E o esforço que vai aparecer, o único esforço, nós só determinamos para as nossas lajes, esforço de momento fletor. Aqueles esforços normal, esforço cortante que a gente tem nas tradicionais vigas, eles não aparecem. O esforço de cisalhamento, o esforço cortante, ele só vai aparecer em lajes se eu tiver lajes de grandes dimensões, com grandes carregamentos. Quando eu digo grandes dimensões, são espessuras elevadas. Se for laje maciça acima de 25 centímetros, aí eu tenho que determinar o esforço cortante nessa minha laje. Para a gente, só precisamos determinar o meu momento. E qual é o momento que eu vou calcular? QL2 sobre 8. É uma viga biapoiada com a carga distribuída. Então, QL2 sobre 8. Você simplesmente não só vai chegar e colocar os esforços lá. Eu tenho que saber como surgiram esses esforços. Quais são os esforços? As minhas reações e o meu momento. Então, para minha laje, olha, veja bem, eu tenho uma laje aqui, ela é armada em uma direção e só me interessa um sentido. Então, o esforço que está acontecendo aqui, de momento fletor, eu só vou ter armadura numa direção para combater isso. Surge o meu momento. Então, precisa de quê para combater esse momento? Positivo, armadura. Aonde? Na parte de baixo, na parte inferior da minha laje. Consequentemente, quando eu estiver distribuindo, prestem atenção no que eu estou fazendo aqui, a minha armadura nesse sentido, porque eu só vou precisar calcular esta armadura neste sentido, eu vou precisar, antes de concretar essa minha laje maciça, garantir que essa minha armadura fique na posição que ela deve ficar, que ela deve estar. E como é que eu vou garantir isso? Colocando uma outra ferragem aqui, formando uma grelha, para que eu possa pontear essa grelha de armadura e na hora da minha concretagem, de gente passando aqui em cima, gente pisando, gente jogando concreto, ou até mesmo vibrando esse concreto, que essa armadura se mantenha nessa minha posição que deve ser. Então, quando eu falei que o esforço a gente só vai considerar num sentido, porque no outro, apesar de existir esse esforço ser mínimo, as armaduras utilizadas, que são essas daqui, para combater o esforço de maior relevância, acaba contribuindo para combater o esforço no outro sentido. Mas a gente basta se preocupar só com um sentido. Então a gente tem uma armadura principal, que a gente chama armadura principal, que é ela responsável por combater este meu esforço, e essa outra que vai só garantir o posicionamento dessa armadura principal, que para este tipo de laje a gente vai chamar de armadura de montagem, porque a única função dela é só a montagem, o posicionamento. Então pronto, como eu falei, só existem 3 situações possíveis quando a laje é armada em uma direção. Uma é essa daqui, os 2 bordos de interesse. Lembrem-se que a gente só vai olhar os bordos de interesse. Os outros 2 bordos, esses aqui que eu estou chamando a atenção, não nos interessa. Não me incomoda, não me importa se ele é armado se ele é engastado, se ele é livre, se ele é apoiado, não interessa. Porque ele é armado em uma direção, só me interessa esses bordos de interesse. Tá? A segunda situação é quando esta minha laje está apoiada sobre os 2 bordos de interesse e que um desses bordos é engastado. Prestem atenção aqui, ó. Os 2 bordos de interesse são esses 2 aqui e um deles é engastado. Por quê? Porque tem continuidade de laje naquele bordo. Ele serve de apoio para 2 lajes ali que estão unidas por esse apoio. Então, eu tenho um lado que é apoiado, outro lado que é engastado. O meu diagrama de momento é este aqui, ó, tá? Só chamando a atenção e lembrando que sempre na faixa de 1 metro, 1 metro, porque tudo que a gente determinar para a laje é na faixa de 1 metro. Então, o que é que eu tenho? Olha, eu tenho essa representação aqui.
Um bordo é engastado, o outro bordo é apoiado. Nesses bordos, eu vou ter reações, que essa minha laje tem uma carga sobre ela, logo ela manda reações para os apoios. Para o apoio apoiado, simplesmente apoiado, esta minha reação é 3/8 de Q, que é aquela carga que a gente encontrou, vezes L. Quem é L? O comprimento do vão, é esse L aqui, tá? O menor vão. E no bordo engastado, vai uma reação de quanto? 5/8 de Q vezes L. Ou seja, eu tenho aplicação direta de formulações para determinar tanto essas reações como os meus momentos. Neste caso, agora, no bordo engastado, sempre que se falar em gaste, existe momento negativo. Foi engaste, tem momento negativo. Para o bordo engastado, Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Este é o meu engaste. Q é aquela minha carga que a gente calculou para a minha laje, que está atuando. L é o comprimento, que é o menor vão. Eleva-se ao quadrado e dividido por 8. E também o momento positivo, que é Q vezes L ao quadrado dividido por 14,22. Ok? Por último, nós temos hoje o nosso terceiro caso, onde os dois bordos que eu estou fazendo a minha análise dessa minha laje, os dois bordos de interesse, única e exclusivamente que eu vou me fixar, vai ser engastado. Os dois, está aqui. A ilustração aqui deixa bem claro por que são engastados esses dois bordos. A influência de 1 metro com aquela carga que a gente calculou, lembrem-se que aquela carga, a unidade dela é quilonewton por metro quadrado. E com esta configuração de esforço, eu tenho dois momentos negativos nos engastes e um momento positivo. Os momentos negativos, eles são iguais para os dois bordos, que é QL2 sobre 12, e o momento positivo que ocorre exatamente no meio desse vão é QL2 sobre 24. E as minhas reações são iguais, já que nós temos condições de apoio iguais, as reações aqui, metade vai para um lado, metade vai para o outro, que é vezes L sobre 2. Então, estas são as três situações possíveis de lajes armadas em uma direção. Vou precisar determinar as reações que essa minha laje manda para os apoios, que são as nossas vigas, e vou precisar determinar estes esforços, que é quem? Momentos fletores. Se tiver engaste, eu tenho positivo e negativo. Se só tiver um apoio simples, simplesmente apoiado, eu só vou ter momento positivo.